Dia, tudo bom com vocês? Que bom, chegamos mais um dia, quinta-feira, tá certo? Para agradecer ao Senhor, nós vamos começar orando, tá bom? Feche os teus olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Que bom, gente. Quinta-feira chegamos, não é verdade? E hoje nós teremos gramática, tá certo? Temos também ética, tá bom? Gramática, a gente vai revisar o que a gente já deu no livro de português, que são palavras com R, RR, som forte, som fraco, e também letra S e SS, tá certo? Então, as páginas que vocês irão fazer de gramática estão em 44, 48 e 49, tá? Essas são as páginas que vocês irão fazer de gramática, tá certo? Então, a tia vai dar uma revisada aqui, certo? Básica, pra gente entender. Então, o que é que vai acontecer? A letra R. A letra R, um R, possui som fraco quando é usado no meio das palavras entre vogais, tá certo? Então, está no meio das palavras e está entre vogal, o som é fraco. Coral, peru, dirigir, parede, tá certo? Aqui eu tenho algumas palavrinhas, tá bom? Que o R é usado no meio das palavras e entre vogais. Então, este som destas palavras são fraco, tá bom? Nós temos também RR, que possui um som forte, tá? Forte, e que é usado entre vogais e no meio da palavra. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, marreco, eu tenho aqui errado, torre e socorro, tá certo? Escrito com dois R's, tá? Escrito com dois R's, som forte, porque foi usado entre vogais e no meio da palavra, tá certo? RR possui um som forte quando é usado entre vogais no meio da palavra, tá, meus amores? Nós temos também um R, a letra R, que possui um som forte também, quando é usado no início da palavra e também no meio, antes e depois, antes ou depois de consoantes. Como assim? Eu tenho aqui, ó, honra, Henrique, tá certo? Eu tenho aqui cardeal, certo? Então, aqui eu tenho R, ó, antes e depois da consoantes. Então, esse R, ele é forte, tá certo? Se é antes, depois, o R é forte. Vamos ver agora S, ok? S no início de palavra. Nós temos várias, né? Sapo, sabonete, ó. Sapo, sabonete, sino, tá vendo? Nós temos aqui sopa, sala, saco, são várias as palavras com S no início. Temos também o S no meio da palavra, tá certo? Então, no meio da palavra após a consoante, eu uso um S, tá certo? Então, eu só posso usar um S quando esse S ele está no meio da palavra, que a tia explicou na aula passada, no meio da palavra e depois da consoante. Por exemplo, ó, eu tenho aqui duas palavrinhas e vocês vão perceber, ó, bolsa, ó, bolsa. Bolsa, o S está no meio da palavra, ó, e é depois da consoante L, ó, no meio e depois da consoante L. Então, eu só posso usar um S, tá certo? Se estiver no meio da palavra e tiver após, ó, a consoante, aqui eu tenho a consoante L, então eu uso um S. Insistente, eu também uso um S. Como assim? Porque ela está onde? No meio da palavra, ó,
insistente, ó, no meio da palavra e após a letra a consoante N, tá certo? Então eu uso um S. Mas existe também, né, aquelas palavras que nós tem um som de Z, mas nós usamos S. Então S entre vogais, quando elas estão, então eu só posso usar um S que tem um som de Z, eu penso que é um Z, mas eu vou usar o S. Por quê? Porque ela está entre vogais. Então, se a palavra estão entre vogais, tá certo? E o som que eu busquei é um som de Z, eu vou usar um S. Como assim? Ó, eu tenho aqui, ó, asa, ó, no meio da palavra, entre as vogais, ó, asa, mesa, som de Z, não é? E está entre as vogais, casa, tá certo? Casamento. Então, aqui eu uso um S, porque ela está entre as vogais e o meu som aqui é de Z. Então, eu vou usar apenas um S. Tá certo, meus amores? Vamos para o nosso primeiro quesitinho. Vamos lá para o nosso primeiro. Bora lá. Primeiro. Primeiro quesito. Você vai substituir os números por sílaba e formar palavras, tá certo? Então, você substitui os números por sílaba e vai formar várias palavras. Aqui é na página 44, segundo quesito. Segundo, procure no caça-palavra as palavras do quadro abaixo. Então, aqui eu tenho várias palavras. Assustado, assalto, sumido, pessoa, sabido. Você vai procurar no caça-palavra, tá certo? Terceiro quesito. Para cada pessoa, dê um nome que comece com a letra S. Então, aqui eu tenho 4 crianças e você vai escolher um nome, tá? Para cada uma delas que comece com a letra S, tá? Quarto quesito. Ordene as frases e reescreva-as circulando as palavras com S e também com SS. Então, você vai reescrever as frases novamente e vai circular as palavras, tá? Que contém um S só e que contém 2 S. Tá certo, meus amores? Vamos para a nossa página 48. Não é isso? Vamos lá. Para a nossa página 48. E aí nós vamos para 48, nós iremos fazer o sexto quesito, tá? Porque é uma continuação. E aí nós vamos para o sexto, na página 48. Página 48, nós iremos, não é uma continuação, nós vamos para o primeiro. A gente vai começar, tá? Que são as palavras com S, S. Primeiro. Palavras com RR, né? Essa aqui. Agora que você já conhece os diferentes sons do R, forme novas palavras acrescentando um R. Então, aqui eu tenho várias palavras. Era, couro, bira, vara, muro, tora. E você vai acrescentar mais um R e vai formar novas palavras, tá certo? Segundo quesito. Segundo, nós complete o texto usando as palavras do quadro abaixo. Depois leia-o. Eu tenho aqui as palavras marreco, barraco, arranje, errado, burro, morro, arrumou, tá certo? E você vai completar o texto com essas palavras, certo, meus amores? Vamos para o nosso terceiro.
Terceiro quesito, vamos lá. Pinte da mesma cor as palavras em que a letra R possui o mesmo som. Então, você vai pintar da mesma cor as palavras que possuem a letra R, que tem o mesmo som. Tá certo? Quarto quesito. Quarto quesito, vamos lá. Pesquise em jornais ou revistas e escreva palavras com R que tenham o som que se pede nos quadros abaixo. Então, aqui eu tenho 4 quadros, tá certo? Eu tô aqui com 4 quadros e aí você vai escrever 4 palavras em cada quadro desse com R, tá certo? Inicial, R no final da sílaba, R duplo e R entre vogais. Tá certo, meus amores? Vamos agora para a nossa página. Pronto, foi a 44, 48, agora nós fazemos a 49. Então, o livro de gramática, ele se encerra, tá certo? Com as páginas aqui dirigida para vocês, tá bom? Livro de gramática. Vamos agora, nós iremos fazer